Bom dia, que esteja conosco a doce e suave paz de Jesus. Hoje nós estudaremos recapitulações. É o capítulo 33 da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel inicia os estudos de hoje com o versículo 12:43 de João, o Evangelista, que diz assim: porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. E essa palavra glória, ela aparece muitas vezes no Evangelho e está associada a resplendor, a grandeza, a brilho. E nessa frase nós temos lado a lado, em comparação, a glória de Deus e a glória dos homens. E todos nós, num determinado momento da nossa jornada, estaremos submetidos à escolha entre esses dois caminhos. Então vejamos a diferença entre eles. A glória dos homens, ela nasce das satisfações que o mundo oferece. Brilho, aplausos, prazeres. E essa glória, ela fascina, ela encanta, porque ela traz reconhecimento, traz olhares, traz a fama, porém ela é passageira. E a glória divina, ela nasce da consciência tranquila, do dever bem cumprido, da disciplina, da retidão. E no mundo, na maioria das vezes, essa glória passa meio despercebida, porque para enxergar essa glória é preciso um olhar mais refinado, um olhar do espírito, não um olhar material. E no mundo, na maioria das vezes, os verdadeiros buscadores da glória de Deus, eles não são vistos, não são aplaudidos, muitas vezes são perseguidos, porque eles, séculos mais tarde, é que a grandeza deles e o exemplo deles vão ser percebidos. Vejamos, por exemplo, o que ocorreu com Jesus. No primeiro momento, a grandeza divina dele não foi reconhecida. Passados séculos é que nós conseguimos abarcar aquela grandeza divina que hoje nós temos conhecimento. Então é essa a diferença. São raros os espíritos que vão conseguir conjugar a glória de Deus com a glória dos homens. E muitas vezes nós seremos colocados diante desses dois caminhos, glória transitória ou fidelidade à lei divina. E neste capítulo que estudaremos hoje, glória de Deus, glória dos homens e recapitulações estão muito associados, porque a recapitulação são os erros que cometemos repetidas vezes e não em uma encarnação. Às vezes nós cometemos os mesmos erros, os mesmos tropeços em 1, 2, 3, 4, 5 encarnações. Ficamos repetindo esses padrões de erros, tropeçando nas mesmas pedras, cometendo os mesmos equívocos, seja no âmbito da sexualidade, seja no âmbito do poder, do dinheiro ou qualquer outra situação. Ou seja, nós ficamos presos num círculo vicioso que precisamos corrigir. E Emmanuel nos diz que o arrependimento por esses erros que cometemos tão repetidas vezes, nós teremos sempre. Mas acontece que se arrepender de um erro muitas vezes ou todas as vezes acerca de um mesmo erro é sinal de viciação ou teimosia. Então, por que é que nós falhamos? O que é preciso fazer para não falhar? E João, o Evangelista, nos diz que
que os nossos erros são muitas vezes porque diante da escolha entre a glória de Deus e a glória dos homens, nós acabamos fazendo a escolha entre a glória dos homens. E Emmanuel inicia a reflexão de hoje falando: os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Porque se nós olharmos para a história da humanidade, nós veremos esses ciclos de repetições, nós veremos esses processos de recapitulação. Vejamos, por exemplo, os impérios: Império Romano, Império Assírio, Babilônico, Persa e tantos outros. Hoje são história. Cada um deles cresceu, atingiu o auge do resplendor, de conquistas, de glória, depois entra em queda até chegar à decadência. Por que ocorreu isso? Porque esses impérios, eles estavam baseados na glória dos homens e não na glória de Deus, que dá eternidade às nossas realizações. No livro Há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, existe uma passagem na primeira parte, do capítulo 5, em que Jesus conversa com Públio Lentulus, fala sobre retidão, sobre humildade, lei divina, renovação. E Públio Lentulus, mesmo curvado diante da autoridade moral de Jesus, ele pensa com orgulho na sua posição de senador romano. E Jesus olha para ele e diz: tudo isso, toda a grandeza desse reino um dia será pó. Tudo isso é muito miserável. Passado o tempo, Roma realmente caiu do seu pedestal, assim como tantos outros impérios que resplandeciam baseados no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo é instável. A instabilidade, tudo que é instável pode cair, pode virar, pode mudar. E a instabilidade é uma característica de tudo que é material, seja o nosso cargo, o nosso título, o nosso recurso financeiro, o nosso corpo. E quando nós utilizamos esse recurso com desapego, desinteresse, com disciplina, aí sim nós estaremos construindo valores eternos, ou seja, nós estamos buscando a glória de Deus. Mas o que é que a criatura faz? Diante da possibilidade de alcançar o poder a todo custo, ela abre mão da consciência tranquila, abre mão da glória duradoura e vê ruir todo aquele resplendor que ela escolheu e que ela perseguiu. E aí o que acontece? Ela vai precisar de uma nova oportunidade, uma nova encarnação para poder repetir a experiência e se redimir. Continua Emmanuel: a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Nesta frase, Emmanuel quer nos dizer que a humanidade ou determinada civilização ela avança em conquistas de direito, com relação ao direito, com relação à democracia, e dali a pouco ela tem um retrocesso em alguns aspectos. Depois ela avança novamente, aí ela retrocede novamente, e ela fica nesse processo cíclico, porque esse processo ocorre justamente por causa das escolhas que são feitas com relação à glória de Deus e à glória dos homens. Esse retrocesso ocorre justamente porque a civilização escolheu a glória dos homens. Mas é bom lembrar que nenhum espírito retrocede, nenhum espírito regride.
O que ocorre é que ao escolher determinadas ilusões, certas facilidades, o espírito tem que ficar repetindo experiências, é só isso. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Todos nós, no fundo, temos sede de paz e fome de estabilidade. É o que nós buscamos. Mas, apegado ao que é material, cegos pela ignorância, cegos pelas paixões, nós achamos que o que vai nos ajudar é a glória do mundo, a glória dos homens. E diante dessa ideia, eu me lembro do nosso estudo que nós fazemos aos domingos pelo Facebook com a Dona Val, do livro Primícias do Reino. E no capítulo 9 desse livro, esse livro Primícias do Reino é de Amália Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. E no capítulo 9 deste livro, Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. E essa mulher, assim como todos nós, acredita que o que vai nos saciar é a sede dos poços do mundo. E Jesus lhe diz: somente a água que eu lhe der é que vai matar a sua sede. E qual é a água que Jesus nos dá? É a água do Evangelho, a água que nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, a doar, a servir. É essa água que nos sacia. Mas o que é que nós fazemos? Deixamos a glória divina, que é aquilo que realmente vai nos saciar, que é o dever bem cumprido, o amor bem vivido, o perdão exercido, para trocarmos pelo prazer, pela força, pelo poder a todo custo. E aí tentamos satisfazer o nosso vazio com algo que não nos preenche. E inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência, e todavia que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos, já no crepúsculo cheio de sombras. Neste parágrafo, Emmanuel descreve que a criatura recebe um corpo, vive de maneira desregrada, chega na madureza, ali próximo da desencarnação, mais idoso, ele começa a refletir sobre o que construiu, quais foram os tesouros que ele conquistou. E ele percebe que só perseguiu desilusões. Não garimpou nenhum tesouro para a vida eterna. Mas aí a desencarnação chega. E ao retornar para o mundo espiritual, ele vai ter que lidar com o arrependimento de ter perdido tempo e de ter perdido oportunidades. E aí ele estabelece uma nova série de projetos, de melhorias, se reprograma, é amparado pelos benfeitores e graças à misericórdia divina, ele recebe um novo corpo, uma nova oportunidade e retorna. Mas aí o que acontece? Chegando aqui, por descuido ou por negligência, ele recapitula, quer dizer, ele volta para aquela vida desregrada, chega ao final daquela existência, tem de novo que repensar tudo novamente. Então, Emmanuel nos diz aqui que é preciso aproveitar a nossa encarnação desde já, não importa a idade que nós temos. Tem que aproveitar o tempo, que é o bem mais precioso que nós recebemos. Nós devemos valorizar essa existência porque nós não lembramos
mas nós ansiamos e até imploramos por esta oportunidade. E talvez esperamos por essa oportunidade por séculos. Então nós precisamos fazer diferente. Por isso ele conclui. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente e dos instrumentos que eu te dei? Apenas a esta altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. É o que ouviremos quando retornarmos à pátria espiritual. Ouviremos até da nossa própria consciência o que foi que nós fizemos. E muitos, somente após o retorno, é que vão reconhecer que é a glória divina que realmente tem valor, é aquela que realmente vai nos ajudar. Porque a outra glória, a dos homens, como um sopro, ela será levada com a desencarnação. Então, que não aguardemos a desencarnação para percebermos que é a glória divina que permanece para sempre. Precisamos analisar o que somos, o que temos sido, quais são as nossas tendências, e nesse processo de autoconhecimento, nós vamos acessando aquilo que nós podemos mudar, nós temos condições de mudar, temos condições de renovar, de lidar. E com esforço e disciplina, nós poderemos sair dessa situação de recapitulações, ou seja, ficar repetindo os mesmos erros sempre. E se nós temos consciência das nossas más tendências, então nós temos recurso para modificá-las. Não precisamos tropeçar de novo, e de novo, e de novo, e podemos, para aprender, nós podemos seguir um novo caminho, um caminho mais adequado. E aí nós nos perguntamos, e quem nos dá esses novos caminhos? E a resposta é Jesus, porque Ele é o nosso referencial. E além disso, Ele ainda nos deixou um roteiro, que é o Evangelho, sem contar todas as obras da literatura espírita que tem inúmeros ensinamentos que nós podemos aproveitar para uma vida melhor. Então, basta querer e basta se esforçar. Nós estamos sendo amparados. Nós só precisamos mudar a nossa visão. E diante de cada circunstância, o melhor caminho a seguir é aquele que Jesus nos propõe. E se nós queremos um futuro melhor, então precisamos aliar as nossas atitudes com a nossa consciência. Porque a nossa consciência é um guia infalível, porque é nela que está escrita toda a lei divina. Então, que nós sejamos sábios e sejamos felizes em nossas escolhas. Que nós tenhamos um domingo abençoado. Obrigado pela atenção.